né? Acho que hoje a gente vai aprender um pouco sobre a desobsessão, mas na verdade não é acho que a desobsessão, como diz o Emmanuel, ele é um esforço, ele diz que é um esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas mãos de Jesus. E transviados, acho que somos todos nós, né? Nessa fase evolutiva em que nós estamos, ainda temos os nossos tropeços pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta ainda de amor, mas para mim eu vejo assim como a cura não é da desobsessão, mas é um reequilíbrio de relacionamentos, né? Que acho que é isso que a gente vai tentar entender aqui hoje. E o Rafael já me falou aqui que ele tem uma boa porção de coisas aqui para dividir conosco nessas reflexões. Então, acho que se você quiser começar, a gente falou um pouquinho da semana passada, a Marisa colocou todos os tipos de obsessões, começando da simples, a fascinação e a subjugação. E acho que a gente pode começar também no tratamento falando um pouquinho sobre cada uma delas, mais começando com a mais simples, que eu acho que é o tratamento para a gente, quanto mais cedo a gente começar, se der conta, menos ele vai se aprofundar. Nós falamos na semana passada que leva um tempo para a obsessão se fundamentar na gente, não vai ser em um dia, em um pensamento que a coisa vai acontecer, nós temos que investir tempo, pensamento, sentimento naquela sensação para que ela se fixe em nós, e eu acho que quanto mais cedo começarmos, melhor, não é assim? Eu queria, né, então, só reiterar aí que me preparar para essa exposição, essa discussão de hoje, como espírita, como cristão, como médium, me ampliou muitos horizontes aqui de uma maneira bem interessante. Algumas coisas que eu não imaginava ser como são, né? E outras que eu via de uma forma e comecei a enxergar outras possibilidades muito interessantes na questão do tratamento. Então, a primeira coisa que eu acho legal a gente relembrar aqui, talvez, né, com certeza já foi falado, é que como a gente está falando de tratamento, né, o tratamento ele é oferecido diante da enfermidade, né? E a obsessão é uma enfermidade da alma, né? Do espírito. Então, ao contrário das enfermidades físicas que requerem um combate, né? E uma medicação física, a medicação, no nosso caso aqui, é uma medicação espiritual, né, que vai combater esses males, esse mal da alma. E eu estava pensando, como você iniciou e citou essa frase do Emmanuel, Lina, que ele traz no Pão Nosso, né, que esse esforço do tratamento, da salvação, desses irmãos, né, que se encontram transviados aí, começaram nas mãos luminosas de Jesus. Eu fiz aqui rapidamente, eu listei aqui, mais ou menos para situar a mim e a todos nós, né, que essa relação com o mundo espiritual existiu sempre, né? Antes de Jesus ela já existia. No Velho Testamento nós temos todos os relatos que a maioria de nós conhecemos, com os profetas, né, os oráculos, as pessoas que já se relacionavam com a espiritualidade, que eram consultadas a respeito do futuro, da sorte, aquela coisa toda. E, no caso daqueles que já sintonizavam com mais facilidade com os espíritos menos esclarecidos ou que eram mais inclinados ao mal,
e eram taxados como loucos porque sofriam essa influenciação e, em muitos casos, a possessão mesmo, né? Num grau mais elevado de obsessão. Depois vem Jesus, e na época de Jesus nós tínhamos os demônios, né? Esses irmãos que acometiam espiritualmente as pessoas na época eram tidos como demônios, e eles eram expulsos por Jesus nas passagens que nós conhecemos, né? Pelo mal que provocavam na vida dessas pessoas. Mas então Jesus, naquele momento, começa a nos ensinar, né, e a nos mostrar esse poder, essa possibilidade de fazer esse tratamento desses irmãos, tanto o que estava obsediado como o espírito que era obsessor, na medida em que ele, com o seu exemplo, né, com o seu magnetismo de amor e caridade, só de se aproximar, oferecia esse tratamento para aqueles irmãos. Depois, para não me estender muito nessa minha linha de raciocínio, né, os ensinamentos do Evangelho e todos os tratamentos que os apóstolos ofereciam a quem precisava. E por muitos anos, muitos séculos, né, até a chegada do Consolador prometido, a humanidade viveu nessa escuridão, com essa falta, com esse desconhecimento do que era essa relação com o plano espiritual, porque não entendia que do lado de lá esses irmãos eram tão necessitados quanto os que estavam sofrendo a influência do esclarecimento e desse tratamento, do entendimento de que estavam agindo de uma forma incorreta, agindo fora do amor e da caridade que o Cristo tinha ensinado. Até que então vem o Espiritismo, né? Vem a doutrina espírita, e hoje nós sabemos e agimos no tratamento desses irmãos obsediados, não só do obsediado, como também o obsessor, com caridade, com verdadeiro amor e serviço ao próximo. Porque antes nós marginalizávamos quando esses irmãos obsediados eram tidos como loucos e eram afastados do convívio das pessoas ou internados de alguma forma, o que nós estávamos fazendo era faltando com a caridade, tanto com esse irmão que estava sendo influenciado, como com o irmão que obsediava, com o irmão que era obsessor, porque nós não dávamos a oportunidade de oferecer o tratamento, né? Então, eu queria colocar isso inicialmente para a gente poder trazer a importância de hoje como espíritas, né? Nós realmente darmos essa continuidade ao trabalho que as mãos de Jesus aí iniciaram há 2000 anos atrás. Uma coisa também, Rafa, que eu acho importante, principalmente para as pessoas que não entendem ainda muito sobre essa coisa da obsessão, né? A gente vive a obsessão, a gente é obsediado, a gente obsedia algumas pessoas também, os espíritos são obsediados por nós encarnados, mas às vezes a gente não entende assim, né? Porque o que causa essa obsessão, essa interferência do espírito sobre uma pessoa encarnada, sobre um outro espírito, porém encarnado, são coisas que eles têm razão dentro da proposta que ele tem. Eles têm razão no que estão fazendo, eles desejam se vingar de alguma coisa que a gente causou no passado, então eles estão ali agindo, a vingança. Ele tem desejo que a gente sofra assim como estão sofrendo. Eles tem uns que fazem isso por pura ignorância, por não ter outra coisa para fazer e não terem ainda vamos dizer assim, uma natureza, né, mais cordata, mais fraterna. Então ele só sabe agir no mal, então ele faz aquilo pela ignorância, por apego.
às vezes apego a um filho, a um irmão que está convivendo agora numa outra família, a mulher, o marido que ficou. Então, nós temos nós recebemos a influência e influenciamos porque nós temos fraqueza moral, nós temos pouca evolução dos nossos sentimentos, né? Então, por isso ficamos, às vezes, na mão dessas pessoas. Por isso que na semana passada a gente falou sobre isso, que a obsessão começa em nós, começa nas nossas imperfeições. E só nós sabemos da nossa imperfeição. Quem é maledicente vai saber que é maledicente porque adora uma fofoca. Mas só reconhece isso aquele que já quer mudar a chave. Olha, eu acho que isso é uma porta aberta para a obsessão? É, sim. Quando a gente fala e denigre alguma coisa que vai corromper o outro, Ave Maria, eles adoram entrar no meio e botar aquilo para se agitar mais. Então, aquelas energias doentes ficam. O medo exacerbado, a irritação, a preguiça, a avareza, né? Tristeza. Às vezes a tristeza está assim, e você vai se apagando, e eles vão montando, e a sua tristeza vira a tristeza de 5 espíritos doentes. Então, eles influenciam porque nós deixamos. O problema está em nós. Então, quando a gente vem buscar um apoio espiritual, normalmente a gente diz isso, mas a pessoa doente não quer saber disso. Não quer saber que para poder aquele desenlace se dar, né? Quebrar aquela corrente que está nos unindo, aquele grilhão, que é um grilhão, né? Não é uma correntinha qualquer, não. É um grilhão, um negócio que amarra. Para que isso afrouxe, para que isso realmente saia de nós, é necessário que a gente mude o modo de ser. De ser porque é o modo de sentir, de pensar, de agir. Então, não é fácil. Eu sou uma pessoa maledicente, adoro uma fofoca, e agora? Eu tenho que deixar de ser fofoqueiro. Quando eu penso que não, eu já estou indo. Se eu quero realmente sair daquele padrão, eu tenho que toda hora me chamar atenção. Toda hora eu tenho que me chamar atenção. E, normalmente, quando a gente quer fazer isso, é quando a gente mais sente o processo obsessivo chegando. Quando você está querendo, né, deixar de ser uma pessoa, né, de determinada forma e passar a sentir de outra forma, você sente como você fica, às vezes, agarrado, você diz, não, eu não quero mais isso. É como deixar de fumar, de beber, qualquer vício, qualquer coisa que a gente já sabe que é nociva ao ser humano, a gente vai saber, toda vez que estiver fazendo aquilo, pensando naquilo, falando daquilo, a multidão de testemunha está só esperando assim, com as garrinhas, né? Então, modo os costumes que tem, a vaidade, tudo que a gente vai exacerbadamente deixando nutrir no nosso coração, vai ser uma porta aberta. E eles fazem isso não porque eles são só maldosos, é porque eles precisam de companhia, né? Não tem aquela história, quem com porcos anda, farelo come. A gente vai buscando companhia. Quando a gente está fazendo uma coisa boa, a gente agrega companhia, tanto espiritual como material. Outras pessoas se agregam. Quando é também para chutar o pau da barraca, Ave Maria, eu acho que tem muito mais gente querendo quebrar do que consertar, né, meninas? É verdade. Isso que você falou aí, me lembrou, assim, como a importância da vontade. Tá? Porque se a gente não tiver vontade para mudar, passa século, passa a encarnação e a coisa continua na mesma. Só queria colocar aqui, Carol colocou, temos que acabar de ver isso como um estigma, né? Ela está comentando o que o Rafael falou. E Claudinha colocou aqui, tratamento para obsessão deve ser interno e externo. Receber o tratamento na casa espírita e lutar para quebrar o nosso hábito que permite ao obsessor atuar sobre nós. Exatamente isso que a Marisa falou, a importância do hábito, porque
o hábito a gente não muda assim, só porque a gente sabe que é ruim. Eu me vejo maledicente, eu me vejo invejosa, eu me vejo ciumenta, e às vezes só isso não basta para me mudar. Eu preciso criar alguma coisa ali, algum novo hábito que substitua aquele que vá, né? Então, no começo, eu adoro falar mal dos outros, eu tenho que começar a criar um hábito, não, eu vou enxergar uma coisa boa e vou falar dessa coisa boa. E vou, da próxima vez, ter aquela vontade de abrir a boca, o que essa pessoa tem de boa que eu posso falar agora, antes que a coisa que está no coração saia, pulando para fora. E, Lina, só antes, Rafa, de entrar no tratamento, a gente tem que saber que as consequências são danosas também, né? Quando a gente se envolve com um obsessor, ele não quer nos fazer um malzinho pequeno, é um mal grande. E o mal maior que um obsessor, um desencarnado tem em relação ao encarnado, é que ele morra. Ele não quer pouca coisa, ele quer que o outro desencarne para ficar com ele no plano espiritual. Por que ele não tem? O outro tem um direito à vida material e ele não. Essa é a primeira história, né? Então, por isso os transtornos mentais, por isso o suicídio, desencarnes prematuros, desequilíbrio na família, doenças. Então, a energia é tão doente, né, tão necessitada de amor, de luz, que o que deixa no encarnado são realmente momentos muito terríveis de se viver. Então, todas as vezes que a gente vê a vida de alguém desandar, né, para os problemas emocionais e mentais, o caminho é difícil de fazer o caminho de volta. Por isso que precisa ativar esse eixo aí, vontade de dizer, não, cansei, não quero mais viver assim, não quero que minha vida acabe aqui assim. Que a vida não acaba, né? Tanto que a gente sofre a obsessão dos vivos em espírito. Mas a gente não quer que um momento assim, isso eu acho o primeiro passo, assim, porque ativar a vontade, ela vem depois de que você diz assim, cansei e quero me sentir melhor, não aguento mais isso. Então, porque ninguém faz pelo outro. Os tratamentos espirituais, a gente vai ver, né, são ótimos, são maravilhosos, mas o indivíduo tem que querer. Se ele não quiser tomar aquele comprimido, ele não toma, né? Então, Rafa, vacinação, subjugação, para onde vamos? Não, o que eu queria dizer também é o seguinte, né? A gente tem que lembrar de duas coisas. Nós ainda estamos vivendo num planeta em que há uma carga magnética, né? Uma carga, vamos dizer assim, uma quantidade de espíritos encarnados e desencarnados que ainda se comprazem no mal, que é considerável, né? Então, o indivíduo, nós todos, e precisamos lembrar que o pensamento e a vibração, né, ela é energia, ela é bálsamo, se for um pensamento positivo, né, um pensamento voltado para o auxílio, para a caridade, né, e infelizmente, né, por diversos fatores, quando um irmão começa a vibrar, né, a focar no lado ruim das coisas, né, a deixar que os problemas se sobreponham à possibilidade de solução, né, tudo isso vai provocando, vai trazendo essa vibração, né, para baixo. E é a hora que muitos daqueles que ainda têm diferenças conosco no plano espiritual vão conseguir se conectar e se aproximar de nós, né? Então, nós estamos falando de uma situação que o Kardec coloca aqui na Gênese, na parte que ele fala justamente dos fluidos e das obsessões, né? Ele fala, nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele, ou seja, acaba que ele cria uma barreira
para o fluido bom que aquele irmão pode emanar e para o que os que estão de fora querem emanar na direção dele, né? E é desse fluido pernicioso que a gente precisa desembaraçar esse irmão, livrar esse irmão. E aí, então, vem o tratamento, né? Que nós já sabemos hoje, e é interessante, que é uma comparação que eu estava fazendo, quando Kardec se refere à obsessão e à desobsessão, a linguagem das obras do Kardec é uma linguagem muito técnica naquele momento, né? Porque os espíritos estavam trazendo a coisa mais ou menos como ela é nua e crua, né? Olha, é assim, e se fizer assim, o resultado é esse, se fizer assado, o resultado é aquele, né? Mas hoje nós temos várias obras como essa, da Sueli, né, que a gente até está utilizando hoje como uma referência, em que você tem uma linguagem mais suave, mais sutil de como tratar esses irmãos. Porque uma coisa que me fez refletir bastante, né, até me abalou um pouco, é como por muito tempo nós tratávamos esses irmãos obsediados, loucos aí, de uma forma tão incoerente com o propósito de ser caridoso e de amar, né? Porque até por ignorância, por falta de conhecimento, nós não tínhamos muita ideia do nível de envolvimento que existia entre esse irmão obsediado e o irmão ou os irmãos obsessores. E da nossa potencialidade de auxiliar, né? Hoje eu vejo, assim, quando a gente tem a oportunidade de se relacionar com um caso desse de obsessão, né? Como muitas vezes nos comove o sofrimento do irmão que está no plano espiritual também. Porque a gente vê que a falta do despertar dele, a incapacidade de despertar, que coloca ele naquela posição, né? E ele vai fazendo, como a Marisa falou, muitas vezes de uma forma impensada, mecânica, porque para ele só enxerga o mal do outro irmão, né? Ele não quer saber aonde ele pode reconsiderar, aonde ele pode refletir para mudar de posição. Ele só quer ver a ruína do outro irmão, porque ele está focado naquele prejuízo que foi causado numa existência anterior, muitas vezes, né? Então, assim, como muitas vezes eu me peguei pensando hoje como nós podemos realmente ser eficientes nessa tarefa, né, de tratamento das obsessões, com as orações, com um comportamento adequado, com um bom exemplo que nós podemos oferecer para os espíritos que estão nos cercando e também, de uma certa forma, atingindo esse irmão que está necessitado. Rafa, você vê que quando você cita aí o problema do espírito, né, a dor que ele carrega, a deformidade moral que ele carrega, e a conexão que ele teve com o obsidiado encarnado, é porque o obsidiado carrega aquela mesma deformidade, né? Eles são irmãos gêmeos. São compatíveis, né? Ninguém está agredindo ninguém. Por isso é tão difícil. Às vezes é mais fácil, numa mediúnica, você conduzir o desencarnado, né? E o encarnado, às vezes, é mais difícil porque o acesso que você tem a ele na hora ali quer se regenerar, quer se reformar, mas aí volta para a vida material, e na vida material se ilude de novo e cai naqueles mesmos erros novamente. E aí fica difícil. O desencarnado não, quando ele abre uma brecha, pronto, ele já é tomado para, na vida espiritual, ele ser conduzido, fica mais fácil, né? Então, por isso é tão difícil curar o encarnado. É por isso que as obras dizem, né? Quando o desencarnado
quando a gente consegue esse desenlace, né, da desobsessão, muitas vezes é o encarnado que chama o outro. Sente saudade da dor que sentia em conjunto com a entidade. Então, às vezes, é ele que chama de volta. Então, não é fácil nós aqui lidarmos, né? Por isso que depende muito do outro fazer um movimento em direção à cura, né? Para poder... porque os espíritos usam, os desencarnados usam do hipnotismo, do magnetismo, ação persistente, ele tem uma força, né, para poder acessar os nossos pensamentos e não estamos vendo. Eles estão invisíveis, eles usam só a força das vibrações, e nós não estamos. Então, quando a gente faz, a gente vira a chave para uma renovação íntima, a gente ajuda eles também, e só assim se ajuda, não tem outra forma. A oração é excelente, mas você tem que querer orar, você tem que criar essa alma para se conectar com o espiritual que está agora pronto para te ajudar. Então, essa mobilização íntima daquele que está sofrendo encarnado é que precisa ser bastante forte. Senão, né, fica difícil. Muitas vezes é essa própria dor que faz esse processo da pessoa querer mudar. O Divaldo traz, né, no livro Grilhões Partidos, né, a questão do paciente ser o agente da própria cura, porque as nossas inclinações ao materialismo, né, e as imperfeições que nós ainda carregamos, né, precisam ser alteradas para que essa compatibilidade com o irmão obsessor, né, vá se diluindo, vá se enfraquecendo, né? É o que a Sueli chama aqui de autodesobsessão, que é o que nós falamos frequentemente, né? Em todas as palestras a gente fala de reforma íntima, né? Nós precisamos ver as nossas dificuldades e querer não mais agir daquela forma. É o primeiro passo para que esse tratamento possa ser iniciado. Veja que interessante na nossa evolução, né? Pensando aqui, porque nós vamos, na encarnação, no plano físico, lidando com os desafios e as fraquezas que nós temos, ainda as ilusões que nós temos de dar importância a essa parte material, e estamos aqui para vencer essas coisas, para nos desapegar dessas coisas. Então, Jesus dizia, procura primeiro o tesouro espiritual, né, e todo mais lhe será dado. Então, isso aqui a gente troca um pouco a ordem das coisas ainda, porque nós estamos nesse espaço de aprendizado. E acho que é muito fácil, enquanto nós estamos aqui lidando com as nossas tentações, que são velhos hábitos, velhas fraquezas que nós trazemos dentro de nós, que é aquele nosso desejo central. André Luiz coloca a avareza, num dos seus livros, ele coloca a avareza como é fácil. O espírito não precisa nos influenciar a querer algo, nós já queremos. Né? Ele só vem ali e põe uma imagenzinha assim de uma memória, de alguma coisa que nós... E nós já saímos correndo atrás, pensando que né, é o burro atrás da cenourinha ali, que fica pendurado correndo, e a gente correndo atrás. Até nos darmos conta da realidade que está acontecendo, né, que nós somos espíritos imortais e que somos passíveis de sermos influenciados e influenciamos a todo tempo, e até que a gente entenda e mude esse desejo central e mature, nos tornemos realmente maduros o suficiente para entender a lição, é o tempo é o tempo do aprendizado que vamos ter que levar. Mas acho que em muitas coisas o Espiritismo traz, né? Nós chegamos na casa espírita, a Cláudia até coloca aqui que o conhecimento e responsabilidade
quanto mais percebemos e entendemos, mais o livre-arbítrio se torna um instrumento de luta, não só de evolução. Ele se torna um instrumento, um recurso a mais. Tem alguns sinais e características da obsessão que eu trouxe aqui para a gente ver, que são as falhas frequentes no curso, no conteúdo e na forma do pensamento, com consequentes perturbações no contato com a realidade. Quando a gente já está ficando meio tereré mesmo, assim, né? Já trocando gato por lebre. Alterações frequentes de comportamento à revelia da pessoa, gerando constrangimento, que seria a fase da fascinação, né? Quando você começa a ficar com atitudes assim um pouco fora, né, do contexto e que você não nota que está. E quando alguém vai lhe dizer, fulano, isso assim, você pegou o vestido da sua filha de 15 anos, não dá para você. E você, o quê? Tá com inveja? Né? A pessoa fica meio desnorteada, mas não nota. E aí, quem quer ajudar, às vezes, não consegue, né? Alucinações e delírios, né? Aí já vai agravando. Sintomas característicos de síndrome do pânico. São, às vezes, obsessões, né? Na maior parte. Alterações constantes da qualidade e da quantidade do sono. Acho que isso é a primeira coisa que agita na obsessão, né? É isso. E o espiritismo traz técnicas maravilhosas, porque é um conjunto de técnicas que o espiritismo usa para poder ajudar nessa caminhada que o outro vai dar. É como se a gente fosse sair daquele poço fundo, mas assim, suspenso por mãos fortes que vão nos ajudar nessa condução. Mas muitas vezes a gente chega no meio da saída já pertinho, e volta para baixo, e pega de novo. Somos muito teimosos, somos muito ligados, como Lina disse, a gente já sai com aquela vontade de superlativar aquela doença que a gente carrega. Aquela o impulso já está dado, né? O impulso já está, o espírito só faz companhia. Né? É como nos vícios, o espírito só faz companhia, porque querer beber, fumar, fazer qualquer coisa, a gente quer. Então, na hora, ele só vai, só que a companhia deles, né? Eles deixam, se é na bebida, eles deixam uma ressaca de 10 pessoas bebendo por um corpo só. Então, amanhã você não vai trabalhar. Amanhã seu corpo está doente, seu fígado vai estragando com mais rapidez. Então, esse é o problema da companhia, né? Por outro lado, quando a gente vai querendo sair desse horror que vive, existe a desobsessão por isso. Mas a desobsessão também, assim como a obsessão, começa no doente. É ele que dá os primeiros passos, porque o espiritismo, eu adoro o menino, mas é uma coisa que é difícil a gente entender. Eu também levei muito tempo para aceitar isso. As técnicas que os espíritos trazem, elas são muito simples. São de grátis. Você não paga nada para fazer. Então, a gente já não acredita, já começa assim, não está vendo que isso não vai estar certo. Fazer oração, mas, rapaz, oração. Aí, agora, com o negócio virtual, ligue seu telefone e ouça, se você não conseguir a prece. Que, às vezes, o assédio do espírito obsessor é tão forte que você não consegue nem dizer Pai Nosso, que já está decorado. Então, você liga alguma coisa para ouvir. Né? Você faz a oração, você faz as evangelizações, você estuda, você começa a ler coisas que vão nutrir o seu espírito e o do obsessor. Agora é você que obsedia ele no caminho de volta. Né? É ele que não vai querer mais sair dali, porque ele começa a se sentir bem com você. E se ele for dar para virada, ele vai sair, porque ele não lhe aguenta mais. Esse não, esse conseguiu. Mas se a gente não der esses passos, que são assim, muito simples, por isso que a gente não faz. Porque se fosse uma coisa bem complicada, aí a gente estava até hoje lá escrevendo páginas e páginas, fazendo, buscando, né, climb um edifício, mas quando vê, né, faça uma oração, vamos estudar. Mas isso, de novo, é porque a gente não sabe ainda isso. Mas eu já li esse evangelho, essa parte das bem-aventuranças, mas você já está se sentindo bem-aventurado? Não, então tome bem-aventurança, não. E a gente esquece. Olha, a gente que
Quantos estudos a gente pega assim, que eu disse, rapaz, botaram esse parágrafo nesse livro que não existia. Esse capítulo, de forma nenhuma. Então, a gente vê isso todos os dias, né? Imagine quando estamos, assim, no auge da doença. Isso porque a gente já se sente, assim, né? Um pouco com o pé fora, mas o outro está dentro. Porque não estamos ainda puros, né? Enquanto a gente estiver balançando. Então, a gente precisa se aplicar. Eu não vou dizer quais são as coisas, não, né? Depois vocês dizem aí. Vá. Eu queria colocar, né, como você falou, que muitas vezes ela vai começando de uma forma muito silenciosa, né? Aparentemente, com situações que nós e ações que nós praticamos que inicialmente trazem alegria, né? Trazem prazer momentâneo, temporário, mas aos poucos, né? Você falou aí, o sono começa a se perturbar, a bebida começa a ficar cada vez mais frequente e intensa, e isso vai debilitando o seu corpo, que vai refletindo no espírito e que enfraquece o espírito e abre a porta para chegarem, né, os irmãos mais agressivos, né, a ponto de vampirizar um obsediado. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado também, porque muitas vezes nós podemos evitar que essas situações iniciais que ainda estão fáceis de serem contornadas se agravem, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é um amigo que estava, por exemplo, com problema de bebida e que eu já vi há muito tempo que não podia beber, né? Então, quando ele me convidava para tomar uma bebida, eu imediatamente negava, né? E mudava de assunto e mudava o foco da conversa, para que ele chegou até a me questionar: mas você não gosta mais de cerveja? Falei, cara, eu gosto, mas hoje eu não tô para beber, porque a gente sabe que aquela única cerveja vai desencadear um problema muito mais grave. Então nós precisamos também ter essa consciência, às vezes, de pensar no outro, né? De abrir mão das nossas ações, né? Para poder pensar no outro. E uma coisa que eu achei muito legal aqui é que, se nós pensarmos que todas as curas, todos os perdões que Jesus conferiu aos pecadores que cruzaram o caminho dele, né? Ele sempre dizia: vá e não peque mais. Se o não peque mais é simplesmente mude de atitude, mude os seus hábitos, né? Se você passava por esse sofrimento, se estava obsediado ou se estava, de alguma forma, dando tudo errado na sua vida, é porque as suas ações não estavam sendo condizentes com o bem. Então, vá e não peque mais. Não faça de novo, não repita, que é o que basta para nós fazermos para iniciar esse processo de tratamento. Se esse irmão que está sofrendo de alguma forma tem essa condição de se conscientizar, ótimo. Se ele não tem, que nós possamos vibrar para que ele possa, aos poucos, ir tomando exemplos, né, ao seu redor, que levem a ele a mudar os hábitos. E automaticamente o processo de cura, de afastamento, né, do obsessor vai se iniciar. Bom para ele, bom para o obsessor também. Eu só queria comentar um pouco aqui sobre os recursos que a gente tem na Casa Espírita também, né, que nós começamos, falamos sobre a prece, ela sempre, isso não é só na Casa Espírita, em qualquer momento, ajuda a manter a nossa vigilância, porque a nossa própria vigilância que abre as portas, mas a prece também vai nos ligando à espiritualidade superior. A gente chega no centro espírita, vai ter isso, vai ter os passes, vai ter os tratamentos de fluidoterapia, lembrando sempre que o passe ele vai dar um alívio momentâneo, mas se a gente sair dali e voltar a pensar o que era e ser o que era, volta, né?
volta toda a vibração a ser o que era. Então, a importância de nós também investirmos um tempo no estudo, porque uma coisa é a gente lê o Evangelho todos os dias, lê lá um trecho do Evangelho, outra coisa é você parar, estudar, discutir, pensar o que realmente está por trás daquilo, qual é a lição, qual é a mensagem, discutir com outras pessoas que estão à nossa volta, pessoas que já têm um conhecimento melhor sobre o assunto, vai abrindo horizontes, vai tirando as camadas, assim, de uma forma fantástica, a gente vai vendo pontos de vista diferentes, a nossa mente vai se abrindo, não tem como voltar atrás, né? Uma mente, uma vez que é aberta, Einstein dizia, uma vez que você abre a sua mente, não tem mais como você não enxergar aquela lição nova. Então, isso é importantíssimo. Marisa sempre coloca, todo mundo que está no tratamento precisa estudar, não pelo estudo em si, mas para que nós, através do entendimento e conhecimento melhor, saibamos também fazer um mergulho interno e nos autoanalisarmos com mais conhecimento, com mais amor, com mais discernimento e mais coragem para mudar, porque às vezes a gente nem tem no momento, tem a vontade, mas não tem aquela força, né? A gente está tão entregue, está tão subjugado ali, até pela nossa própria condição, que se ajusta aos espíritos que estão ao nosso lado, e quando a gente percebe isso, quando a gente chega ali com todos os amigos que estão ali, somos também ajudados, somos fortalecidos, encorajados. E fazer o trabalho do bem, né? Porque não adianta nada a gente ficar só com tudo isso para a gente e não colocar isso em movimento. O tratamento das obsessões tem que haver realmente um compromisso, não só com esse intuito de quebrar essa ligação, né, entre obsessor e obsidiado, isso é preciso, mas para que isso aconteça de uma forma mesmo determinante, a gente tem que inserir na nossa vida a prática do bem, mas aquele bem gratuito, aquele bem de coração, aquele bem que você não fica medindo, né, não vai na casa do outro saber como ele está vestindo a roupa que eu lhe dei e o brinquedo que eu dei ao sobrinho, porque ele não está brincando. Sabe, aquela cobrança que você tem com o bem que você faz. Mas fazer isso um pelo outro, e doente do jeito que está, não esperar assim, não, quando eu estiver melhor, quando isso assim acontecer, não. Por isso que a internação no centro espírita eu acho maravilhoso. A gente tem que passar um período internado. Uns ficam mais internados até o resto da vida toda, né? Porque passa a viver aquela prática dentro da casa espírita, que é uma delícia também, porque todo mundo que chega no estado que você chegou, você se vê lá, e você tem aquele impulso imediato de querer tirar aquela pessoa daquele lugar que ela está e colocar em outro, porque você foi assim, né? Então, não é que alguém encarnado vai fazer isso, não é você que vai ter todo aquele poder de fazer isso, mas a pessoa querendo, o mentor também querendo, né? Deus quer, Jesus quer, então o pinguinho que a gente quer já soma ali dentro daquele balaio e cria uma força danada. Então, tem que fazer as coisas simples que os espíritos pedem. O evangelho no lar semanal, sentar ali 10 minutinhos, só aguentar 5, fique o tempo que aguentar, mas faça. Achou que aquele dia foi meio de má vontade, faça no outro dia. Achou que não está dormindo bem depois do evangelho, faça o evangelho no seu quarto. Vai lá, lê uma página, os espíritos que estão ali, eles não sabem acompanhar lendo, eles não sabem aquilo ali quando eles ouvem. Muitos ali já se quedam imediatamente. Muitos que estão ali já vão ver o portal aberto e já vão seguir. E outros ainda vão ficar ali amarrados. Então, é essa prática, por isso que se chama prática no bem. É fazer aquilo como um exercício que a gente faz para emagrecer, né? Para aprender a nadar. Precisa o quê? Prática. E para ter prática, precisa o quê? Disciplina. Sem disciplina, a gente não entende a obrigação. A gente só entende a obrigação de viver bem, de se curar desses males espirituais em nós e nos outros, quando a gente entra na disciplina
e principalmente aquela disciplina tripla, que Emmanuel dizia, disciplina e o que é mais disciplina, e mais disciplina, porque somos indisciplinados, a gente vive a ilusão da matéria do dia para a noite, a gente não toma nem pé, é vir ao centro, estudar sim, mas isso eu já vi, vou ver de novo, olha, entrei aqui, menino, e hoje eu estou com sono, claro, eles vão deixar a gente com sono, eles vão deixar a gente inabilitado a receber aquilo, mas só o fato de estar no ambiente espiritual, nós vamos receber o remédio, é mesmo que no hospital, qualquer coisa eles dão. Você não sai do hospital sem nada, porque qual doente que quer sair do hospital com o médico dizer, não precisa de nada não, a gente já fica cedo, esse médico não presta. Né? Então, fazer disso o nosso hábito. A gente vai para tanto lugar que não vale nada, porque não pode vir no centro uma vez na semana, né? Então, vamos criar essa força, primeiro com a vontade de se libertar, mas sabendo, assim, lá dentro, quando eu estou com vontade de me libertar, isso soa para a espiritualidade de forma dupla, porque eu me liberto libertando o outro. Eu não tenho como. Quando eu me libertar, aquele espírito que eu achava que era mal, que era a época, como o Rafa disse, de demônio, de capeta, do que for, não, era uma pessoa igual a mim, que infelizmente saiu do mundo como eu estava, e quando se vê fora do corpo, quer o corpo do outro, quer a vida do outro. Então a gente não vai sair daqui assim, de jeito nenhum. Vamos sair querendo realmente viver a nossa vida depois dessa, a espiritual, e depois voltar. E não ficar capengando ou pongando na vida do outro, né? Então, isso eu acho que... Eu não quero corpo, nunca mais, depois dessa aqui. Eu quero. E isso de está perguntando aqui, né? Tem que reverberar. Quando Jesus disse, amai, né, reconciliar com seus inimigos enquanto está a caminho com eles. É um caminho. Fazer as pazes, isso depende de você. Não vai ter cristão, nem Deus vai obrigar a gente a fazer isso. A fazer as pazes, só nós. Ah, mas eu não quero ir lá, fulano está no Brasil, vai no Facebook, dê uns like na página da pessoa, né? Está ali horroroso, você não gosta, mas dá. Isso já é o caminho da reconciliação. E a reconciliação muda, porque a pessoa vai olhar lá, vai te ver assim, puxa, fulana que me odeia, sorriu agora quando viu esse post meu. Tadinha, tá? Doce ilusão dela, você estava com a raiva danada. Mas já é um caminho, e ela está lhe mandando uma energia de gratidão. Ali ela está assim, puxa, eu pensei que ela me odiasse para isso. Ai, que bom, né, que está passando. Ela é que está ali libertando. Aí passa o outro que era seu inimigo, é que está sendo seu amigo. Então, a gente só vai conseguir. E eu acho essa tecnologia maravilhosa por isso. Porque não precisa você ligar no vídeo, né? Liga só na vozinha do WhatsApp. Oi, fulano, mas faz uma voz boa. Porque só teclando, eu acho que às vezes a gente tecla coisas querendo dizer uma coisa, outro entende outra. Eu mesmo deixei de teclar muito por isso, porque o povo não me entendia. Eu disse, meu Deus, acho que entendeu outra coisa. Aí eu agora falo mais, eu gosto mais de falar, né? Porque aí você... É o áudio. E aí você sente a voz do outro, né? O Nuno está perguntando aqui, mas qual seria o motivo do plano espiritual permitir essa autonomia de um desencarnado interferir na vida de um encarnado? Né? Quando você falou liberdade. Livre-arbítrio. Olha, Deus é o Criador supremo, a força suprema do universo. Aí o que é que ele faz? Em vez de botar a gente tudo direitinho ali no cabresto, certinho, para ir e voltar de cada vida, sem virar nem... Como a gente faz com os animais? Não. Roboticamente, se possível. Ele não. Diz, não, vocês escolhem. Vocês são livres para escolher. Vão pelo caminho que decidi agora. Olha que coisa boa. Mas isso só mesmo um pai que quer mostrar assim, demonstrar o quão humilde ele era, o quão fraterno ele era. Só um criador assim. Por isso que Deus é amor. Sem dominância sobre nós, né? Sem dominância, sem preferência, sem dizer, não, esse vai, esse fica. Não, todo mundo igual. Todo mundo igual. Ainda fazendo a gente respeitar toda a criação, desde o verme até o anjo, porque o verme também faz parte da nossa essência. Nós rastejamos um dia para hoje estarmos andando e pensando.
por isso não podemos comer tudo, mas tem coisas que a gente tem que comer, porque não tinha ainda essas comidas vegetarianas boas. Mas agora tem, a gente pode dizer quando vai querer também mudar, ninguém é obrigado, né? Pode agora, a pergunta do Nuno, né, é uma pergunta muito boa, né, e certamente é a dúvida de muita gente, mas então, Nuno, né, com o livre-arbítrio, o encarnado tem a opção de escolher, fazer as escolhas dele. E por fazer as escolhas que não são mais acertadas, o desencarnado, que também tem o livre-arbítrio, vai se conectar naquelas escolhas inferiores. E é aí que ocorre essa ligação e ocorre a subjugação de um pelo outro. A espiritualidade, os guias e os mentores não querem aquilo, mas eles não podem interferir a ponto de não deixar que a escolha seja feita por cada um de nós, né? Eles estão ali para ajudar e nos reerguer desde o momento em que nós quisermos intimamente e de coração que aquela mudança ocorra, né? Haja visto que as missões, né, nas áreas mais inferiores, nos umbrais, nos vales dos suicidas, elas estão sempre ali, a espiritualidade superior está sempre ali pronta para estender a mão para aquele irmão que se arrepende ou que quer mudar e sair daquela condição. Mas enquanto isso não acontece, a obsessão vai acontecendo e vai aumentando dentro da conveniência da situação, né? E uma coisa bacana... diga. Não, eu só queria falar rapidamente, para fechar a minha parte, porque daqui a pouco o tempo vai acabar, que uma das coisas que você colocou, Mar, que nem era o meu fechamento, mas que agora oficialmente passa a ser, né, é a questão do evangelho no lar, né? O evangelho no lar tem um poder incalculável na vida de todos nós. Não importa quanto tempo, desde que nós façamos um esforço para estarmos ali naquele dia e naquela hora, a espiritualidade não nos deixa na mão e muda as nossas vidas. É o primeiro medicamento que eu receito para aqueles que vêm até mim e me pedem ajuda de alguma forma. E ainda assim, vai ter sono, vai ter atraso, o despertador não toca, né? Vai chegar gente na hora, e essas pessoas, nos primeiros momentos, vão enfrentar esses problemas, porque tem muito espírito do lado de lá que não quer que o evangelho no lar aconteça, né? E aí vai ter desculpa de, mas eu não tenho o livro, mas eu não tenho o evangelho, eu arrumo tudo, eu dou de presente, eu mando. Não, se for por causa de evangelho, tá aqui, não tem problema. Mas o livre-arbítrio da pessoa que vai definir se ela vai ou não vai fazer. Agora, se escolher fazer, eu garanto, tem 20 anos, desde que eu me tornei espírita, que eu faço o meu evangelho no lar, sozinho, com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha irmã, aonde quer que eu esteja, eu faço essa vibração e essa conexão e ajuda e muda todo o jogo. Podem confiar nisso. Porque o Evangelho no Lar é essa ferramenta simples, né, que as pessoas têm, que Emmanuel fala que da crosta da terra, quando os espíritos olham, eles reconhecem os lares que fazem Evangelho pela luminosidade. Então, uma das coisas que a desobsessão enfraquece é isso. Enfraquece, que eu digo assim, o espírito também entra em outro plano, ou ele nem nos enxerga mais. É como quando a gente sai do centro. Porque a gente sai assim, puxa, sai melhor e tudo. Porque lá fora, eles estão esperando a gente voltar para pegar o carro, mas só que eles já não nos percebem mais, porque já estamos em outra sintonia. Então, essa mudança de frequência mental e emocional faz com que eles não consigam mais achar a nossa casa, mais nos achar, e aí a gente consegue transitar mais tranquilos. Mas temos que ter essa vontade da prática do bem, porque senão, daqui a pouco a gente cai de novo, porque a vida é assim. A vida é cheia de atropelos, cheia de surpresas, né?
Então, a gente não pode. E esse, como acho que foi o Rafa que falou no início, ou foi Lina, o vai e não peques mais, que Jesus falava, eu acho que isso e o reconcilia-te com os teus inimigos vale o evangelho todo. Se eu não aprender nada do evangelho, mas eu gravar isso, já vai estar bom. Porque se eu quero mudar e vou continuar fazendo uma coisa que eu estou tentando vencer, eu tenho que buscar grupos que me ajudem a vencer aquilo, e não grupos que me levem a permanecer num hábito, num movimento interno desagradável, que me faz mal. Então, a gente tem que fazer isso por nós. É aí que está o auto-amor. A gente quer fazer tudo pelo outro. Eu vou doar isso, eu vou doar aquilo. A gente está doando porque não tem mais o que fazer com aquilo. Porque se fosse mesmo valoroso, você não doava nem a pau. Então, quando você busca esse auto-amor, você fica não mais egoísta, mas você fica mais respeitoso com você mesmo. Até quando você erra, você tem mais respeito e compaixão por você. Por isso você se levanta rápido. Mas antes não, você se odiava, ficava com raiva. E alguém viu? Será que percebeu? Sabe, a gente ficava vivendo em função de uma vida completamente temporária, que pode acabar nesse instante. A gente não sabe se sai daqui. Por isso a pandemia é valorosa nesse aspecto. Porque nos fez ter mais pressa. Aqui no centro, hoje, a gente estava comentando sobre isso, sobre como os trabalhadores estão se formando de uma forma também mais rápida, e cada um fica com a sua responsabilidade maior, né, para poder se moldar aos trabalhos espirituais, e isso é ótimo, porque aí você mostra a você mesmo que você pode, né? Como também existem casas que tiveram que fechar, tanto aqui como no Brasil, e não vem mais como reabri-las. Não vê nem mais motivo, porque fica mais confortável você ficar em casa. Mas a gente precisa ter contato, porque a gente precisa sair de casa para trazer o espírito até o centro, porque a nossa casa ainda não é o suficiente para ele. É para nos destruir, né? Já estamos chegando aqui no fim. Acho que esse amor que Marisa falou, Kardec coloca também que são duas asas para Deus, né? A sabedoria e o amor. E o amor cobre uma multitude de pecados. A gente sabe que basta amar, basta ter esse sentimento de amor, que todos esses relacionamentos, essas diferenças, esses desejos de vingança vão melhorar, vão diminuir, vão se tornar completamente inúteis, não vai mais ter esse desejo. Então, acho que uma coisa que me ajuda muito ver esses espíritos que estão sofrendo como filhos, né, filhos pequenos ainda, que chegam em nós, falam, eu te odeio. O que você faz com uma criança de 2 anos que fala que eu te odeio porque você não lhe dá o chocolate, o doce que ela quer? Você vai lá dar um abraço, né? Você pode me odiar quando você quiser, mas eu te amo de paixão, não tem jeito, você é meu filho agora. Eu acho que isso é uma visão assim, que talvez ajude a gente a aprender a se dar melhor, né? E era isso, então, que eu só para terminar. Você colocou bem, Lina. Eu vou acrescentar só o fato de nós realmente termos que ter compaixão, né, desses irmãos, né, e entender que a necessidade deles, né, é muito maior do que nós imaginamos, às vezes, e que, felizmente, nós temos um pouquinho mais de esclarecimento para não nos ofendermos e oferecermos essa retribuição no tratamento e na recuperação deles, né? Então, a responsabilidade, né? A capacidade de responder diferente. Exatamente. Vamos aos passes? Márcia, quer fazer a prece, Rafa? Posso fazer a prece. Obrigado, viu, pela oportunidade. Uma boa noite a todos.